Ao longo de nossa história, o Brasil acolheu milhares de missionárias e missionários que aceitaram deixar sua pátria de origem para transmitir a boa nova de Cristo em nossa terra. Basta olharmos em nossas comunidades para encontrarmos estes servidores do reino caminhando ao nosso lado. Hoje, vamos conhecer um desses missionários, o Padre Pascal, que é um missionário xaveriano da República Democrática do Congo e está no Brasil há 5 anos. Eu cheguei aqui no Brasil em 2010 e quando cheguei não tinha o objetivo de ficar ou de permanecer aqui no Brasil. Eu vim para estudar português e fazer um período de estágio missionário e depois voltar para o Congo, ser ordenado padre e ser enviado para Moçambique como missionário, né? Aí, durante esse tempo de estágio, de estudo de língua e estágio, com as necessidades, né, da nossa região xaveriana aqui, eu mesmo pedi e também os superiores me pediram de ficar. E com tudo isso eu me sinto muito bem acolhido, né? Muito bem acolhido, seja a partir mesmo do CCM, né? Aí em Brasília, onde iniciamos esses cursos de língua e de cultura, muito interessante. E lá o ambiente já nos apresentou esta acolhida tipicamente brasileira. Criado em 1960, o CENF, Centro de Formação Intercultural, é um dos 3 departamentos do CCM, Centro Cultural Missionário, organismo da CNBB em Brasília, que se dedica especificamente à formação cultural e eclesial das missionárias e missionários que chegam ao Brasil. Milhares de missionários estrangeiros já passaram pelo CENF, onde puderam aprender a língua portuguesa, elementos da nossa cultura e uma iniciação ao trabalho missionário no Brasil. Dentro do programa de estudo de língua, tínhamos que passar uma semana numa família, né? Como um tempo de imersão, só uma semana. E esta família, o seu José Saraiva, ele me levou visitar todos os parentes dele lá em Brasília, num dia. E em cada casa a gente tomava um cafezinho, um pedacinho de rapadura, um queijinho. Era a maior alegria e acolhida, né? Esta acolhida, né, que eu estou experimentando aqui. E isso não é diferente com os caiapós que a gente encontra. Eles também, né, logo que você aprende, não, é o Anhangara, é missionário, é padre, você se torna amigo. E ele te chama de Inhumbiquá, né, meu amigo. Estar no meio, né, dos povos indígenas e especificamente nessa região, os povos caiapós, a gente está vivendo esse nosso carisma e testemunhando da presença de Cristo ressuscitado no meio deles. Uma das coisas importantes que eles têm feito com a gente é a questão de documentários, de festas, de histórias. E eles preservam muito também essa questão da cultura e a valorização da cultura indígena. A gente sabe que a igreja, e a gente acredita, a igreja é missionária por natureza. Então, a partir do batismo, somos chamados a ir ao encontro dos outros, né? E o nosso Papa atual, o Papa Francisco, não para de acrescentar esse ponto. Temos que ser uma igreja em saída, uma igreja que vai, que sai, né? Deixa as suas seguranças e vai ao encontro dos outros. Porque o missionário não é só, é a comunidade que evangeliza, é a comunidade que é missionária. Como podemos dizer que conhecemos a Deus se não vivemos os seus mandamentos? E qual é este mandamento? É amar a Deus e amar o próximo. Irmãos e irmãs, a construção de um mundo do Shalom, o mundo da paz, passa pela conversão do nosso coração, passa pela acolhida dos outros e especialmente a acolhida daqueles que estão sofrendo, daqueles que sofreram muitas injustiças, muitas dores e estão no meio de nós. Quando um caiapó te diz "me", significa que está tudo bem. E quando prolonga, diz "me", que diz "está muito bem". E esta é a sociedade que precisamos construir.
uma sociedade Mécumre, onde todos são acolhidos, onde todos nós vivemos. E esse Shalom, essa terra sem males, é esta sociedade Mécumre. Eu sou feliz porque a partir desta convivência o mundo está se tornando uma só família, os povos estão convivendo, o reino se torna realidade cada vez mais e Cristo como o Rei da Paz, né, como o Príncipe da Paz, como o Mestre de todos nós, continua nos dando a vida a partir da sua morte e ressurreição.